Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Desculpa o atraso aí, tivemos umas questões tecnológicas para resolver antes. Vamos aguardar aqui nossos convidados. Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Tainá. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Vamos aqui. André enviou a solicitação. Professor André, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Vamos lá, mais esse projeto aí esse projeto da Apron. Boa noite, André. Boa noite, Will. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá me escutando legal? Tá perfeito. Tá tudo bem Tá. aí? Tá me escutando bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só mandar o link aqui para o professor Guilherme, que ele tinha me pedido para enviar. Só um momento. Pronto, acho que agora foi. Beleza. Assim que ele me pedir aqui, eu já autorizo. Tá, jóia. Tô só aguardando aqui o professor Guilherme. Ele recebeu? Você sabe se no meu Instagram aparece? Achei aqui para mim um pedido para participar. Pode. Érica Maluf. Não. Achei que era o professor Guilherme. Você sabe se no meu Instagram aparece naquela bolinha que eu tô em live? Eu só verificar aqui com a Tainá, que ela está nos auxiliando nessa parte tecnológica aqui. Ótimo. É a primeira que eu estou fazendo pelo Instagram também. O Guilherme já está online? Não, acho que ele não entrou aqui na conversa ainda não, peraí. Eu só consigo... Não, ele não entrou na conversa ainda não. Peraí que apareceu outro pedido aqui. Érica Maluf. Oi, André. Travou seu vídeo. Tá me ouvindo? Pronto, agora voltou, tá perfeito. Deixa eu sair um minutinho para ligar para ele aqui. Tá certo. Eu acho que a gente poder agilizar. Tá, um momento. Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui o que vai entrar. Tá Obrigado. chegando os vários convidados aqui. Já a gente começa, pessoal. Boa noite aí mais uma vez. Vamos só organizando aqui com os convidados.
Já já os convidados vão pedir aqui para participar. Só um minuto, pessoal. Olá. André, novamente. Seja bem-vindo. Conseguiu Obrigado. resolver aí? Sim, mandei para ele. Acho que agora Ótimo. vai. Conseguiu entrar Ótimo, aí. ele apareceu aqui. É só agora ele pedir para participar. Deixa eu Tá convidar ele ótimo. aqui. Pronto, já mandei o convite. Boa noite, professor Guilherme. Olá, boa noite, como Muito vão? prazer. Bom, Juliano, prazer. André, Então, boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Vocês estão bem? somos ótimos. Tudo jóia. É um grande prazer receber vocês aqui hoje para esse bate-papo. Esse que é um projeto, né, da APROM, de realizar pelo menos uma live por mês com temas jurídicos relevantes do nosso cotidiano e para essa troca de experiências, um bate-papo, né, com a comunidade jurídica sobre questões do nosso dia a dia. E hoje nós recebemos como convidados o professor André Luiz Maluf e o professor Guilherme Pena de Moraes para esse bate-papo, né, sobre o livro do professor André, Omissão Inconstitucional e Sentenças Normativas, Limites e Possibilidades para a Atuação Criativa do Supremo Tribunal Federal. A ideia dessa live surgiu em maio, né, quando o André fez o lançamento do livro dele na Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. E é um projeto inovador na doutrina constitucional que despertou nossa curiosidade em rever esse tema da omissão inconstitucional com outros olhos. E daí surgiu a ideia de fazer essa live e abrir essa discussão para a comunidade jurídica sobre um novo viés do protagonismo da nossa Suprema Corte. Os nossos convidados, eu trouxe até uma colinha aqui para dar uma olhada na qualificação deles, que é muito grande. O professor André Luiz Maluf é um colega procurador aqui do município de Juiz de Fora, advogado com atuação em direito público, mestre em direito constitucional pela Universidade Federal Fluminense, aprovado em primeiro lugar, pós-graduado em direito público, estudou direito público comparato na Universidade de Siena, foi professor substituto de direito administrativo na UF, também aprovado em primeiro lugar, foi subprocurador-geral de Teresópolis e é editor da Academia Pontedou. O nosso convidado também, professor Guilherme Pena de Moraes, é membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UF, mestre em Direito Constitucional pela PUC Rio de Janeiro, doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e pós-doutor em Direito Constitucional pela Fordham School of Law. Então, eu queria primeiro abrir a palavra ao professor André para ele trazer para a gente essas ideias de como que surgiu essa ideia de pesquisar sobre esse tema tão interessante e que está tão no nosso cotidiano, que é da omissão inconstitucional e atuação normativa do Supremo Tribunal Federal. Ele que estudou Direito Público Comparado na Universidade de Siena, a gente queria saber também quais as razões que o levaram a ter o direito italiano como um marco teórico. E queria também, André, te pedir o favor de trazer para a gente uma explicação
sobre essa nova proposta de classificação da omissão inconstitucional e sobre os parâmetros das decisões da nossa Suprema Corte. Obrigado, Juliana, pelas palavras. Professor Guilherme, uma honra estar aqui com você nessa live hoje. Foi meu professor no mestrado, uma referência para mim em direito constitucional, direito público no geral, né? Fui seu aluno também em cursos preparatórios para concursos e, enfim, a nossa referência em direito constitucional no estado do Rio, né? Eu tenho colegas do Ministério Público do Rio de Janeiro que comentam que quando a gente tem uma dúvida de direito constitucional, a gente vai no Guilherme Penha que a gente vai achar a resposta, né? Então, é uma grande felicidade estar aqui com você hoje. A Juliana também é uma colega querida. Tenho muito orgulho de integrar a carreira ao lado dela, extremamente preparada, extremamente qualificada. A gente chegou até a fazer um bate-papo antes, né, Ju, sobre o tema da live, enfim, sempre muito, muito interessada, e é uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje, debatendo sobre esse livro, né, que eu publiquei após a conclusão do mestrado, e é uma pesquisa, assim, que, como a Ju comentou, né, eu comecei a desenvolver durante o período em que eu fiz intercâmbio na Universidade de Siena, na Itália. É um tema que me despertou interesse pelo fato de, exatamente como a Juliana comentou, o fato de hoje o Supremo Tribunal Federal ter assumido esse protagonismo, né, no cenário político, na arena, né, dos poderes. Inclusive, hoje eu estava assistindo alguns trechos da sabatina do Zanin, né, que foi aprovado pelo Senado para ocupar a vaga do ministro Lewandowski, e ele comentava assim, que, segundo ele, o judiciário não deveria legislar, deveria seguir o texto da Constituição e etc., mas, em alguns casos, que houvesse a margem interpretativa para o julgador extrair determinados conceitos do texto constitucional, poderia haver ali uma atuação adicional. Ele não disse expressamente criativa ou aditiva, enfim, termos usuais da doutrina constitucionalista, né? Mas, ou seja, fica aí, de certa forma, implícito na fala dele de que, em alguns casos, o STF poderia, de fato, ter uma atuação normativa. E, concatenando com o que a Juliana comentou na fala dela, eu acho que a grande virtude, assim, da obra é, de fato, explorar o fenômeno da omissão inconstitucional para além daquela divisão clássica entre omissão total e parcial, que a doutrina normalmente traz, diferenciando a ação direta de constitucionalidade por omissão do mandado de junção, que são institutos clássicos, mas trazendo, portanto, uma abordagem inovadora, sobretudo com base no marco teórico do direito italiano, que tem uma produção normativa jurisprudencial extremamente farta desde a década de 40. A Corte Constitucional da Itália vem proferindo decisões normativas de diversos tipos, decisões normativas de princípio, decisões normativas de garantia, de prestação, ou seja, que adicionam conteúdo normativo a uma lei existente para que essa lei seja compatibilizada com o texto da Constituição da Itália. Então, o caso clássico de sentença aditiva foi aquele proferido na década de 50, que tratava do Código de Processo Penal italiano, que advinha do modelo fascista, então não previa a figura do advogado no interrogatório do acusado. Então, a Corte Constitucional ela adiciona conteúdo normativo ao Código de Processo Penal italiano, determinando que o advogado de defesa também estivesse presente, apesar dessa previsão não estar contida no Código de Processo Penal. Então, houve ali uma inovação normativa mediante decisão judicial. E, a partir daí, a Corte Constitucional da Itália veio desenvolvendo novas técnicas de decisão, criando prestações pecuniárias para o Executivo, estendendo garantias para servidores públicos não previstas em lei, com base na isonomia, estabelecendo princípios que deveriam ser seguidos por juízes ou pelo próprio legislador quando fosse elaborar determinada norma. Isso foi feito de forma paulatina, gradual, pela jurisprudência da Corte Constitucional da Itália, sem que isso gerasse uma anarquia institucional, um conflito com o parlamento, um conflito, né, com o legislativo. E, respondendo à pergunta da Juliana, esse, portanto, foi o fato que me levou a me interessar pelo modelo italiano, né, como eles conseguiram desenvolver essa jurisprudência criativa sem que isso gerasse uma anarquia
né, institucional. E, portanto, eu trouxe, com base nesse modelo italiano, uma nova classificação para o fenômeno da omissão constitucional, trazendo novas hipóteses para que esse fenômeno possa ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal e também pela doutrina, para resolver problemas que hoje o STF encontra, como intervenção em políticas públicas, diálogos constitucionais com o Executivo e com o Legislativo, de modo que essa nova classificação e as técnicas decorrentes dela possam gerar um aprimoramento institucional do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, eu trago o caso de omissão decorrente de ablação, que ocorre quando a Suprema Corte declara inconstitucional uma determinada norma, ou seja, previamente há um controle por ação, o Supremo ele declara inconstitucionalidade e, por conta disso, cria-se um vazio no ordenamento, porque foi declarada a inconstitucionalidade de uma norma. Só que esse vazio acaba também violando a Constituição, que é o que a doutrina italiana chama de vazio perigoso. E, portanto, a Corte ela precisa colmatar, ou seja, complementar esse vazio para que não se gere uma inconstitucionalidade por omissão superveniente. Desse modo, ela cria o conteúdo normativo em uma decisão que eu chamo de reconstrutiva. Foi o que ocorreu, por exemplo, no caso do financiamento público de campanhas. A STF declarou inconstitucional o financiamento público de campanhas, mas qual seria, portanto, o regramento diante dessa inconstitucionalidade? Ficaria sem nenhum tratamento da matéria? Então, o STF determinou que o TSE regularia provisoriamente a questão até que o Congresso aprovasse uma lei tratando do tema a partir da decisão do STF. Então, com base nessa declaração, né, advinda de uma omissão decorrente de ablação, a Corte criou o conteúdo normativo para solucionar esse problema. Outro caso, outra classificação que eu também trago da omissão constitucional é a omissão anacrônica do Constituinte, que ocorre exatamente no caso em que o Constituinte derivado ele não atualiza o texto constitucional para que ele seja compatível com uma nova realidade da sociedade. Então, eu trago também essa nova hipótese de classificação da omissão constitucional e as possíveis saídas para essa omissão anacrônica do Constituinte, como a mutação, enfim, diálogos constitucionais com os demais poderes, para que seja construída uma saída harmônica e institucionalmente dialógica para esse problema da omissão anacrônica. Trago diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que eu abordo no livro, como união afetiva, a demarcação de terras indígenas, de greves de servidores públicos, próprio caso de financiamento de campanhas, diversos precedentes, criminalização da homotransfobia, diversos precedentes que o STF, analisando determinada questão, criou o conteúdo normativo inovando no ordenamento jurídico. E eu constatei na minha pesquisa que não existe na jurisprudência do STF uma sedimentação dos casos em que ela pode atuar normativamente. Ou seja, não existe segurança jurídica plena no STF, nem parâmetros seguros de atuação para os casos de comatação de omissões normativas. Então, eu busco trazer parâmetros também de decisão para o STF para se garantir o necessário accountability republicano, ou seja, para que a Corte ela exponha de forma republicana as razões pelas quais ela está criando normativamente o direito. Então, eu trago parâmetros como defesa de minorias vulneráveis, proteção da democracia, intervenção em políticas públicas, né, Juliana, que nós, como procuradores, vemos com uma certa frequência uma intervenção do judiciário em políticas públicas e como isso se reflete na prestação de serviços públicos pelo Poder Executivo e nas políticas públicas previstas pelo legislador. Então, eu trago uma série de parâmetros a fim de balizar essa atuação criativa do Supremo Tribunal Federal, né? O grau de intervenção na política, o custo orçamentário dessas decisões, como, por exemplo, no caso do STF, em que ele reconheceu um estado de coisa inconstitucional na situação carcerária do Brasil, determinou uma série de medidas administrativas, legislativas, para o saneamento desse estado de coisas. Então, são decisões que, originariamente, o STF não tinha que lidar. A jurisdição constitucional, na origem, ela não tinha que lidar com esses problemas que hoje acometem o judiciário. Então, nesse sentido,
eu busquei estabelecer de uma forma mais propositiva parâmetros para que essa situação possa ser resolvida da melhor forma possível em termos políticos e institucionais e, claro, de acordo com a Constituição, né, para que não existam casuísmos por parte da Suprema Corte, o que naturalmente acaba gerando um acirramento, né, institucional e também social, né? Isso gera reação social e, no limite, até um efeito backlash. Então, nesse sentido, eu busquei trazer esses parâmetros para solucionar a questão dessa forma e também tipos de decisão conforme o tipo de omissão, para se garantir também uma estabilidade jurisprudencial da Corte, evitando que ela se utilize de determinadas técnicas de modo casuístico também. Então, enfim, acho que a obra ela agrega nesse sentido. Eu busquei fazer uma pesquisa muito coerente, enfrentando de fato todos os acertos e os desacertos do Supremo Tribunal Federal. Eu diria que é uma obra que é otimista, apesar de ter suas críticas a certas decisões do STF. Eu creio que o STF ele acerta mais do que erra, em sua maioria, e é natural que uma Corte Constitucional tenha decisões equivocadas em sua trajetória, e correções são necessárias, né? E eu acho que a doutrina ela precisa realizar esse papel, né? Criticar, incentivar, debater, refletir sobre o que a jurisprudência tem produzido e buscar, de fato, aprimorar o que for possível e, enfim, contribuir, né, com os debates jurídicos importantes, ainda mais quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, que a todo momento está na mídia e resolvendo questões que impactam diretamente, né, na vida da sociedade. Então, enfim, são breves colocações, a gente pode conversar mais sobre isso e fico à disposição. Novamente agradeço ao professor Guilherme, a você, Juliana, pelas palavras e obrigado. Isso é muito interessante mesmo, André. E nós, assim, enquanto procuradores do Executivo Municipal, nós vivenciamos isso no dia a dia, que muitas vezes o Judiciário toma decisões em casos isolados e acaba interferindo na execução e na programação de políticas públicas que foram escolhidas como prioritárias pelo governo eleito democraticamente, mas que, por outro lado, também o judiciário fica, ele em razão de ter que decidir, ele acaba tendo que tomar essas posturas. E um dado, inclusive, muito interessante que o André trouxe no livro dele, foi que dos 415 dispositivos constitucionais passíveis de regulamentação, aproximadamente um terço ainda não foi regulamentado, o que abre uma brecha para o judiciário e uma necessidade realmente da sociedade como um todo de termos essas sentenças normativas que tiram a decisão que seria política do judiciário, do legislativo e do executivo e transfere ao judiciário. Então, também gostaria de ouvir o senhor, o professor Guilherme, suas considerações sobre esse tema tão interessante. Bom, boa noite, doutora Juliana. Boa noite, André. Aqui nos acompanham pela rede social. É um prazer, primeiro, para mim, quero deixar isso claro, estar aqui, é uma honra para mim, obrigado pelo convite, para poder participar brevemente desse bate-papo, que comemora o lançamento do livro do André. Então, para mim é muito honroso poder estar aqui. Quero dizer de início que a vida acadêmica, apesar das agruras do magistério público, ela nos traz alguns prazeres. Um deles é poder acompanhar a obra do André. Desde o início, o André trouxe um tema que era um tema palpitante, a omissão incondicional, e eu pude testemunhar o brilhantismo da obra dele, como a obra foi criada do começo até o final dela. Eu acho que a grande obra, o grande mérito da obra é enfrentar uma questão crucial
da dogmática brasileira atual. Eu acho que nós fomos fazer um balanceamento do Brasil do que há de positivo e negativo. Nós temos 3 grandes desafios. Nós temos conquistas, claro, que devem ser celebradas, mas temos 3 grandes desafios que devem ser encarados daqui para frente, no século XXI. E um deles é a omissão incondicional. Eu acho que quando se fala de nossa pragmática, nossa dogmática constitucional, 3 desafios são muito claros. O primeiro desafio seria o emendismo, o excesso de emendas à Constituição e a insegurança que isso causa. É bom lembrar que emendismo é uma Constituição analítica como a nossa que passa por um momento histórico de grandes modificações econômicas, sociais, políticas. Então, de certo modo, o emendismo é até justificado. Mas é bom lembrar que o emendismo é um processo pelo qual passa a União, mas também os estados e municípios, em relação às leis orgânicas. Para se ter ideia, o estado do Rio de Janeiro tem hoje 90 emendas, o Amazonas tem 130. Então, não é um processo restrito só ao caso do Brasil, pela União, mas também extensível a estados e municípios. Um outro desafio que tem que ser encarado no futuro é a inefetividade constitucional, ou seja, o grau baixo de efetivação da Constituição. Não só o fato dela não ser efetivada, mas também o fato de que, quando ela é efetivada, não é efetivação com igual nível, com igual proporção. Por exemplo, comparemos o artigo 5º da Constituição com o artigo 7º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, relativamente é efetivado. Liberdade, propriedade, ampla defesa, contraditório. O artigo 7º da Constituição falava, o André, sobre políticas públicas. Justamente, direitos prestacionais não têm o mesmo grau de efetivação. Saúde, educação, cultura, desporto, lazer, previdência. Então, uma outra questão a ser enfrentada também gira em torno da inefetividade constitucional e até também o grau dísparo que ela manifesta quando realmente existe. E o terceiro tema, foi o tema do André, é da omissão inconstitucional. O índice de omissão do Brasil também vai ser o maior índice do mundo, maior que a Itália, inclusive. Nesse sentido, a obra se faz muito importante, porque pretende trazer luzes para um problema que é palpável do Brasil e muito caro ao nosso constitucionalismo, da solução de omissão inconstitucional. Eu acho que a grande virtude da obra do André, não só pelo tema, é que, na verdade, ela parte da premissa de que não há dúvida sobre a possibilidade do judiciário normatizar. Eu acho que é uma premissa de que existe essa atividade normativa. A grande discussão é até onde vai essa atividade normativa, qual o limite dela. Então, seria bem uma obra que discuta a existência, mas sem extensão. Eu e minha pesquisa, doutorados meus, foram feitos justamente sobre também essa matéria. Eu pesquisei sobre autonomia processual dos tribunais constitucionais, a possibilidade dada no Tribunal Constitucional de formar um processo adequado às demandas dele. Também uma forma de atuação normativa diferente dessa, evidentemente, outra perspectiva, mas também é o reconhecimento dessa atuação normativa. Fato é que a obra do André traz esse background, ou seja, uma obra que discute um desafio nosso constitucionalismo, uma obra que, na verdade, tenta trazer e consegue trazer balizamentos para essa atuação normativa, parte da ideia de que a atuação normativa é uma realidade e pretende delimitá-la democraticamente. Não obrigatoriamente recorrendo ao conceito de ativismo, por exemplo, mas também abordando temas ligados, por exemplo, a protagonismo judicial, a judicialização, a ativismo. Enfim, de certo modo, o André acaba tocando no neoconstitucionalismo, porque o neoconstitucionalismo, a sua grande baliza, é reconhecer força normativa dos princípios. Bom, se princípios são normas como são as regras, é natural pensar que o neoconstitucionalismo enfraqueça o poder que constrói regra, empodere o poder que interpreta princípio. É natural pensar que o poder que constrói a regra, como legislativo e executivo, venha assim enfraquecido, empoderado o poder que interpreta princípio, que é justamente o judiciário. Então, nesse contexto, se insere a obra do André. Eu convido o leitor a ter acesso à obra. Eu acho que é uma leitura praticamente hoje obrigatória. Tive muito prazer, André, em poder participar da sua banca, participar da sua produção acadêmica, apresentar a obra. Para mim, senti um grande orgulho. E acho que a obra tem o signo de um sucesso editorial. Tá? Eu acho que a obra é uma obra importantíssima. Na próxima edição do meu livro, do ano que vem, vou citar essa obra, da sala já, inclusive, está incluída, para ser objeto de atualização do livro, porque acho que o grande mérito dela é enfrentar todo esse contexto, mas também o fato de que ela tenta e consegue trazer critérios, como, por exemplo, classificação da omissão inconstitucional. Você muito bem colocou a questão ligada à atuação concretiva do judiciário, mandado de prisão, enfim. Você toca em vários temas muito caros para o nosso atual constitucionalismo. Então, se você puder fazer questão, sugiro que os nossos telespectadores da rede social possam ter acesso à obra. É uma leitura realmente muito saudável, muito importante. Fiquei muito feliz de poder participar da obra e da live aqui. Enfim, estou à disposição de vocês para o que for necessário.
Bacana. Quer fazer mais alguma ponderação, André? Agradecer pelas palavras do professor Guilherme, extremamente gentil e, enfim, uma grande felicidade, professor. O professor Guilherme fez a apresentação da obra e uma apresentação brilhante. O prefácio foi feito pelo ministro André Ramos Tavares, que inclusive foi orientador do professor Guilherme no doutorado, e, enfim, dois constitucionalistas, enfim, de relevo nacional hoje no Brasil. O professor Eduardo Val, também da Universidade Federal Fluminense, contribuiu para o livro. E, enfim, gostaria de agradecer, né, pelas colocações da Juliana sobre o que você comentou. Eu acho que, como o professor Guilherme também mencionou, hoje essa atuação normativa do STF, ela advém muito em relação dessa quantidade de dispositivos que não foi regulamentado pelo Congresso, mas também, de uma certa forma, pela conjuntura institucional que nós temos. O professor Guilherme muito bem mencionou que nós temos uma Constituição analítica, ou seja, ela trata basicamente de todos os temas possíveis jurídicos, tudo pode ser judicializado, tudo pode ser levado ao judiciário, e nós temos um sistema de controle de constitucionalidade extremamente amplo, seja pela via concentrada, pela via difusa. Então, é relativamente fácil você conseguir chegar no Supremo Tribunal Federal hoje, em termos de jurisdição constitucional. De modo que, se nós temos uma Constituição extremamente analítica, nós temos um Supremo Tribunal Federal que é de fácil acesso, nós temos vários legitimados para propor o controle concentrado de constitucionalidade, nós temos um legislativo e um executivo que muitas vezes não exercem suas competências da forma como deveriam, de modo que o judiciário ele é deslocado para o centro do debate político nacional. Muitas vezes, inclusive, até de forma deliberada, porque o custo eleitoral de determinadas decisões é muito alto. Então, não é interessante para certa camada política decidir sobre temas polêmicos, mas é interessante que isso seja decidido pelo Poder Judiciário para evitar o custo, né, dessa decisão. Além disso, nós temos também uma legislação extremamente aberta. A Constituição ela é principiológica, a legislação, no geral, ela é aberta. E, então, isso dá uma margem interpretativa grande e, muitas vezes, através da interpretação, se cria conteúdo normativo. Desse modo, nós temos, de fato, uma conjuntura institucional, jurídica e política que fomenta essa atuação do Supremo Tribunal Federal. Como comento no livro, é sempre desejável que nós tenhamos autocontenção por parte do Judiciário. Mas nem sempre esse é um movimento endógeno, ou seja, que parte da própria corte. Às vezes ele precisa, de fato, ser compatibilizado com um diálogo. E isso advém também da recuperação do protagonismo do Executivo e do Congresso Nacional. Acredito que, em certa medida, isso até já esteja ocorrendo, tanto que hoje a tônica da sabatina do ministro, agora ministro, né, apesar de ainda não ter tomado posse, mas agora ministro Cristiano Zanin, foi, de fato, eventuais excessos do Supremo Tribunal Federal. Grande maioria das questões hoje debatidas na sabatina foram eventuais excessos do STF, atuação do STF como legislador. Então, é um tema, de fato, em voga e que afeta, né, como eu mencionei antes, a nossa vida, a sociedade, enfim, passa por uma questão democrática, como o professor Guilherme muito bem colocou. Eu abordo isso também, se o STF teria essa legitimidade democrática para atuar normativamente, trago a doutrina de Kelsen, enfim, dispõe, inclusive, que houve um equívoco por parte de uma parcela da doutrina em afirmar que o judiciário só pode atuar como legislador negativo, tendo como base Kelsen, Kelsen, nas suas duas principais obras, que são Teoria Pura do Direito e Jurisdição Constitucional, ele afirma claramente, categoricamente, que o judiciário, sobretudo quando estamos falando de cortes constitucionais, atua politicamente e pode criar direito. Sobretudo, isso foi dito na década de 20 e década de 30, sobretudo quando temos constituições extremamente abertas, principiológicas, com conceitos vagos, ou seja, está totalmente de acordo com a realidade constitucional que nós temos. Então, foi quase um
um exercício de futurologia feito por Kelsen no início do século passado. E eu trago tudo isso no livro. Então, enfim, acredito que ele contribui nessa linha de preencher uma certa lacuna da doutrina com o objetivo de aprimorar, né, a jurisdição constitucional e os estudos envolvendo diálogos constitucionais e atuação do Supremo Tribunal Federal. Ao fim e ao cabo, o que eu busco é a efetividade dos direitos fundamentais, né, com esse trabalho, de forma não casuística, ou seja, que o STF, de fato, ele possa atuar normativamente, mas com base em parâmetros seguros, evitando insegurança jurídica, evitando violação da isonomia. Ao fim e ao cabo, eu acho que o que todos nós queremos é uma plena efetividade da Constituição. Então, esse é o grande norte buscado pelo texto. Então, é isso, Guilherme. Bacana, André. Professor Guilherme, tem mais alguma consideração? Quero só considerar que a obra do André não é uma obra sobre ativismo, mas ela toca ativismo também. E se houver a possibilidade de ter outro mérito da obra, daqueles casos, é que a obra, quando aborda ativismo, é um tema mundial, não só brasileiro, ela tem brilhantismo de desfazer 3 dogmas que foram criados no Brasil sobre ativismo, e a obra tem brilhantismo de fazer as 3 ideias arraigadas, porém equivocadas. Que o ativismo é uma possibilidade, que o ativismo é sempre negativo e que o ativismo é fruto de uma omissão do legislador. Eu acho que são ideias que nós difundimos em doutrina, jurisprudência, às vezes, que a obra tem um condão de afastar. Né? A ideia de que o ativismo é sempre uma possibilidade, nem sempre. O ativismo, às vezes, é uma necessidade. A obra bem mostra que, às vezes, a omissão é tão profunda que não cabe ao Poder Judiciário outra alternativa a não ser criar a solução. Até porque é bom lembrar também que a jurisdição é indeclinável, não pode se recusar a prestar. Também é bom lembrar que o Judiciário quem foi atrás da ação, mas a ação veio ao conhecimento dele. E ele deve dar solução definitiva àquela demanda. Ou seja, a hipótese nas quais é tão profunda essa omissão que não resta outra alternativa viável a não ser construir a solução via ativismo. Então, essa ideia de que o ativismo é uma possibilidade, não uma necessidade, nem sempre é verdadeira. Também a obra tem um condão de afastar a ideia de que o ativismo é sempre negativo. Em nenhum momento o professor André usa o termo invasão, por exemplo, que é o termo quase sempre atrelado ao ativismo. O ativismo nem sempre é invasivo. Os antigos diziam que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. O ativismo ele pode ser positivo, desde que venha a ser moderado, ou seja, legitimado por princípios democráticos. Até porque é bom lembrar também que o judiciário tem vocação tutelar a minoria. Ele é um poder contra-majoritário. Um poder que permite que a minoria tenha voz, que nem sempre terá, pela composição que ele possa ter num certo intervalo de tempo. É bom lembrar também que nos últimos 10 anos, as grandes questões brasileiras foram levadas ao Supremo Tribunal Federal. Não foram tramitadas no Congresso brasileiro. Por exemplo, fetos anencéfalos, a criminalização da homofobia, união estável dos mesmo sexo, questões, por exemplo, a administração pública, terceirização, impeachment, todos levados ao judiciário quase sempre através da DPF, inclusive. Então, ou seja, permite que minorias possam ter voz, tutelam minorias, o que é muito salutar. Eu nunca, e o André também tem esse cuidado, atribuir ao ativismo o termo invasão. O ativismo é um termo proativo, mas não é obrigatoriamente invasivo. E a obra tem o condão de relatar muito bem essa dimensão. Eu acho que a grande virtude é dizer que nem sempre o ativismo é fruto de uma omissão, que é uma ideia quase sempre difundida. O que se costuma dizer é que o legislador foi omisso, então o judiciário ocupou o espaço dele. Poderei espaço, que eu ocupo no seu espaço, permite que eu ocupe no seu lugar. Nem sempre é assim. Às vezes, esse ativismo decorre de uma omissão parcial, o André muito bem toca nisso, quando há uma legislação, mas viola a igualdade, por exemplo, cria privilégios, discriminações, ou às vezes é fruto de uma ação legislativa. Por exemplo, no próprio livro, a menção, a Lei 9868-99, no artigo 12F, parágrafo 1º, liminar numa ação homicida, na qual a própria lei diz que cabe ao Supremo suspender a ação, suspender a norma ou qualquer providência que queira. Ou seja, a própria lei escancarou as postas para o ativismo. Nem define qual é o critério mínimo decisório que o STF toma. Então, além de tudo que foi colocado, tá? A sua obra tem a grande virtude de desfazer esses mal-entendidos, talvez. Né? A ideia de que o ativismo é uma possibilidade, não, ele pode ser necessário.
O ativismo, na verdade, é negativo, nem sempre, ele pode ser positivo. E, de novo, a questão não é saber se ele existe ou não, ele existe no mundo inteiro. A questão é como delimitá-lo, como legitimá-lo democraticamente. E a ideia de que o ativismo é sempre fruto de uma omissão. Nem sempre decorre de omissão, às vezes é fruto da ação do próprio legislador, que franqueia que o ativismo se dê. Então, por conta disso, mais uma vez reitero o convite àqueles que nos assistem aqui, a leitura da obra, eu acho importante, uma obra que inaugura novos caminhos. E, André, faça continuar as suas pesquisas, para nos brindar contra as obras. Auguro que você faça doutorado conosco na UF, em outra instituição, para que você possa trazer à academia novas obras, com novos temas, tão inéditos, tão inovadores que desse foi. Parabéns. Bacana. Então, em nome da APROM, eu queria agradecer ao professor André e ao professor Guilherme pela oportunidade de participar desse bate-papo sobre esse tema tão interessante, que é a omissão inconstitucional e a atuação normativa da nossa Suprema Corte. E eu espero que, assim como aconteceu comigo, esse bate-papo tenha despertado a curiosidade em todos de ler o livro e de ter a oportunidade de estudar a fundo esse tema tão interessante. Se vocês tiverem mais alguma consideração a fazer. Eu queria agradecer, Juliana, pelo convite, oportunidade de estar aqui debatendo com o professor Guilherme, com você sobre esse assunto, agradecer à APROM pela realização desse evento, enfim, sei que vocês estão muito imbuídos aí de melhorar nossa carreira, então agradeço desde logo pela iniciativa. Professor Guilherme, uma honra sempre estar junto com você, reitero, eu já mencionei, ser uma referência para mim, referência nacional em direito constitucional, e agradeço muito pelas palavras, pelos comentários, e fico sempre à disposição. Obrigado, tá? Bom, igualmente, André, Juliana, obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui. Parabéns pela obra, mais uma vez, parabéns ao próprio órgão executivo municipal de Juiz de Fora pela iniciativa, pela divulgação do trabalho, parabéns também pela Comissão dos Trabalhos. Juliana, André, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, tá? Conte comigo para tudo. Forte abraço, boa noite. Obrigada mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos.